mundo que muitas vezes parece envolto em sombras densas e silêncios profundos, onde o ser humano busca sentido numa existência frágil e, por vezes, dolorosa, existem histórias antigas que sussurram segredos ancestrais sobre a verdade mais autêntica da vida. São histórias que guardam no seu núcleo a força da fé que desafia o impossível. Elas contam a história de uma mulher que, mesmo em meio ao luto e à espera, mantém viva a chama da esperança. Falam também de promessas que parecem perder-se no tempo, mas que jamais se apagam. Talvez você já tenha pensando no que realmente significa esperar na escuridão, quando tudo o que consideramos seguro parece desvanecer, quase evaporando diante dos olhos. Se seu coração quer ouvir essa história, essa mensagem que atravessa os séculos e ainda toca forte as almas humanas, convido você a acompanhar este relato. A narrativa que nos traz aqui ocorre num tempo distante, ainda marcado pelos sons dos pés sobre as terras ásperas de Canaã, sob o solo implacável e o céu aberto. É uma terra de extremos, onde o silêncio severo do deserto observa tudo, e as estrelas parecem guardar segredos intocados. Nessa terra, numa cidade pequena chamada Sunem, havia uma casa simples, acolhedora. Ali vivia uma mulher cujo nome não foi registrado pelo tempo, mas cuja história ecoou vibrante, pois ela irradiava sombra e luz dentro daquele lar. Essa mulher não era uma rainha nem uma princesa com poder ou riqueza. Sua grandeza estava na humanidade. Ela sabia abrir as portas de sua casa e de seu coração para quem buscava abrigo e descanso. Era casada com um homem chamado Naamã, um servo dedicado que trabalhava para o profeta Eliseu, um homem de Deus, instrumento das alturas celestes, conhecido por seus dons milagrosos e palavras firmes. Mas essa mulher, cuja vida transitava entre a generosidade e a dor silenciosa, carregava um peso profundo. Ela não tinha filhos. Um vazio latejante corroía seu peito, como o silêncio angustiante de uma casa onde o riso deveria ecoar, mas permanece calado. Naquela época, ser mãe era uma bênção e uma honra social. Não sê-lo era carregar um estigma, um aperto no coração difícil de expressar em palavras. Esse cenário de expectativas reprimidas e isolamento, essa história se apresenta como um grito contido, uma voz que resiste à ausência. Tudo começou quando Eliseu, o profeta, veio assumir em busca de descanso um abrigo das jornadas e dos encargos que carregava. Ao chegar, a mulher e seu marido, reconhecendo nele um instrumento divino, decidiram oferecer-lhe verdadeira hospitalidade. Prepararam um quarto especial para ele, não rico, mas feito com amor e reverência, um lugar digno de descanso no simples cotidiano. Em reconhecimento a essa bondade, Eliseu quis retribuir e perguntou o que poderia fazer por eles. A resposta não era fácil. Nos lábios da mulher escondia-se um desejo profundo, ela queria um filho. Permita-se agora receber esta história com a sensibilidade que ela merece. Eliseu, homem de convicções firmes, cuja voz ecoava como trombeta do céu e cujas palavras tinham o peso do divino, profetizou com calma certeza. No ano seguinte, naquela mesma estação, a mulher teria um filho. O que antes parecia um sonho impossível sorriu para ela com a suavidade de um sol rompendo a tempestade. O coração dela, até então marcado pela ausência, estremeceu com uma nova esperança, nascida como um broto teimoso em uma rocha seca. Mas a sombra do destino é longa e costuma atestar todas as promessas feitas sob o olhar do céu. O menino nasceu e cresceu sob o sol simples que banhava a casa, enchendo os cômodos com risos singelos e vida vibrante. Porém, assim como o sol pode ser coberto por nuvens densas, a alegria daquela mulher foi sufocada por uma dor devastadora. O filho, ainda jovem e forte, viu sua alma abandonar o corpo, caindo frio e inerte nos braços da mãe. O silêncio da morte é absoluto, esmagador, um abismo que se abre diante dos que amam e veem seus sonhos despedaçados. Mergulhada numa tristeza insolúvel, ela não sucumbiu ao desespero, como muitos diante da impossibilidade fariam. Uma força que beira o divino tomou nos braços o filho morto e foi até o profeta. Bateu em sua porta com uma determinação que parece desafiar o próprio luto. Com fé e dor na voz, disse simplesmente: "Meu senhor, este é o meu filho." O drama daquela visita atravessa o tempo, pulsa com intensidade. Eliseu, com a autoridade divina, subiu as escadas até a câmara onde o menino jazia imóvel entre as sombras da morte. Ali, naquele silêncio cortante, tocou o corpo do menino como quem toca a essência da vida. Fez suas orações com fervor e realizou gestos carregados do poder da criação. Permaneceu ali, à beira do abismo entre vida e morte, insistiu, ordenou que o menino abrisse os olhos. Houve silêncio. Um instante eterno no qual o tempo parece prender a respiração para assistir. Então, como uma brisa frágil após a tempestade, uma luz tênue brilhou na íris do menino. Os olhos se abriram e, com o olhar retornando, voltou o calor da vida para aquele pequeno e humilde lar. Neste ponto, é importante que você, que acompanhe esta narrativa, mantenha a atenção,
pois assim como a vida pode ressurgir após a morte, aqui encontrará histórias que desafiam o entendimento comum e revelam o mistério e a beleza do milagre. O final dessa história não é só um milagre para admirar, mas um convite vivo à perseverança. Ela nos chama à confiança, que supera a dor e as dúvidas que assombram a alma. A mulher de Sunem enfrentou o maior dos silêncios, a morte de seu filho, e dali emergiu o grito da vitória sobre o que parecia irrevogável. Foi a fé que alimentou sua coragem. Foi a esperança que chamou a vida de volta da sombra profunda. Depois desse momento sagrado, seu filho viveu. E aquela casa jamais deixou de guardar o testemunho de que a fé sustentada pode tornar palpável o impossível. O profeta Eliseu, porta-voz da vontade divina, foi a ponte que permitiu que a promessa e a esperança atravessassem o vale escuro da tristeza e do desespero. Ao refletirmos sobre essa narrativa, encontramos uma lição fundamental, um fio de ouro que atravessa tudo. Essa lição nos fala do poder da esperança sustentada pelo sofrimento, do valor de não desistir, mesmo quando tudo parece negar o milagre. A mulher não se rendeu ao silêncio do luto, pelo contrário, buscou, insistiu, honrou a promessa feita e manteve a fé viva no invisível. Na vida real, muitas vezes enfrentamos situações semelhantes, mesmo que em escalas diferentes. Imagine um trabalhador comum, um pai de família, surpreendido pela perda do emprego, por razões que estão fora de seu controle. O peso dessa perda é esmagador. As contas se acumulam, a segurança do lar ameaçada. Mas ele não se entrega ao desespero. Ao contrário, busca ajuda, reinventa suas habilidades, permanece firme diante das portas que parecem se fechar. Assim como a mulher que levou o filho morto ao profeta, ele insiste, luta, acredita que a luz está adiante, mesmo que seja um fio tênue de sol na tormenta. Essa esperança o mantém de pé, quando tudo ao redor implora pela rendição. Este relato de fé firme diante da dor mostra que a verdadeira esperança não é espera passiva, nem resignação. Ela é uma força viva, que exige coragem para enfrentar a perda, determinação para respeitar o tempo da promessa e ousadia para buscar ajuda no impossível. Em minhas reflexões pessoais, vejo nessa história uma das mais profundas mensagens da tradição bíblica. Ela nos confronta com a dura realidade do sofrimento humano, sem atalhos fáceis ou soluções instantâneas. Não é uma promessa automática, mas um chamado à coragem dentro da vulnerabilidade. A mulher de Sunem não foi poupada da dor, encarou o vazio e a agonia da perda, e ainda assim manteve a chama que ilumina o caminho para a vida e para o impossível. Esse ensinamento conversa diretamente com a experiência humana real. Ninguém está imune ao luto, à morte, à queda súbita do que parecia certo. A diferença está em ceder ao desânimo e à desesperança, ou sustentar a esperança que, mesmo na escuridão, sabe que a promessa pode florescer mesmo na madrugada mais fria. Se essa história tocou seu coração, se despertou algum eco na sua alma, convido você a acompanhar novas narrativas que trazem luz para sombras profundas. Aqui, cada história é uma janela aberta para o mistério da vida, um convite para sentir mais profundo. Venha caminhar conosco nesse caminho que revela histórias que ultrapassam o comum e desvendam essa força invisível, a fé que persevera. A lição fundamental está na força da esperança ativa diante da dor amarga, a perda de um filho, o fim de um sonho eterno. Essa esperança não é espera passiva, mas coragem para buscar ajuda e manter firme a crença em uma promessa maior. Ela nasce no coração da mulher que recusou o silêncio da morte, que rejeitou a resignação e levou o seu pedido ao profeta, mensageiro entre o divino e o humano. Esta mensagem tem peso universal. Todos enfrentamos perdas que parecem finais, que parecem dizer acabou aqui. Como reagimos a essas sombras define nosso caminho. A mulher que esperou o milagre e enfrentou o luto ensina que a verdadeira esperança é feita de ação e persistência. É manter acesa a busca, não aceitar a derrota como destino. No cotidiano, esse ensinamento vive como na história daquele homem que, demitido de repente, mantém-se firme. Ele tem responsabilidades, família que depende dele. A escuridão da situação pesa, mas ele escolhe agir. Investe em sua educação, busca novos caminhos, atualiza documentos, conecta-se com quem pode ajudar. Mesmo diante das portas fechadas, mantém-se firme. Sua esperança não é passiva, é motor e chama que o impulsiona a continuar. Se ele ficasse imóvel, a perda seria definitiva. Mas a esperança ativa faz a superação acontecer. Assim como a mulher que levou o filho morto ao profeta, ele atravessa a dor com fé no renascimento. Em minhas meditações, vejo nessa história uma força que não impõe crença no impossível automático. Ela nos chama a aceitar o sofrimento sem perder de vista o potencial de renascer. É uma lição que respeita nossa humanidade marcada pela vulnerabilidade. O exemplo da mulher que insiste na esperança lembra que fé e ação andam juntas. Perseverar na dor é, às vezes, o mais corajoso e dramático ato de amor a si mesmo e à vida. Essa história não oferece soluções mágicas, nem atalhos para o sofrimento.
Convida-nos a encarar o deserto, persistir na busca mesmo quando a sombra devora a luz e quando a noite da alma parece interminável. É uma lição que fortalece para carregar o peso da existência com dignidade e coragem, sabendo que, mesmo na noite mais escura, amanhecerá. Que permaneçamos atentos a esse fio tênue de promessa que atravessa épocas e vidas. Sigamos juntos nessa jornada de histórias que falam direto ao coração, que abrem portas para o eterno. Se deseja continuar nutrindo sua alma com relatos assim, acompanhe este canal e fique atento às próximas narrativas. Aqui, cada história é uma porta aberta para o mistério da vida, um convite para ver além e sentir mais profundamente. Que assim seja.